Estamos de volta com o debate Dia Mundial da Água, uma reflexão para o futuro, direto do estúdio da TV Cultura aqui em São Paulo. O Brasil é um dos países que tem mais oferta de água doce, mas também sofre com a distribuição desigual, a poluição dos cursos de água, estiagem prolongada e o desperdício. E é isso que a gente vai ver agora. O Brasil é privilegiado. De toda a água doce do mundo que circula na superfície, em rios e lagos, 12% estão no nosso território. A oferta é generosa, mas a distribuição é desigual. No norte, a região amazônica, a menos populosa do país, concentra 78% do total da água doce disponível. Enquanto isso, a região sudeste, onde a concentração da população é muito maior, a oferta é pequena. Cerca de 6% de toda a água. O cenário de escassez no Sudeste é agravado pela poluição e pelo desperdício. A falta de água ficou mais alarmante por causa da crise hídrica. É a maior estiagem da história, vivida por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Estados da região Nordeste, no semiárido brasileiro, também sofrem com as estiagens cada vez mais prolongadas. A seca persistente em algumas regiões e as cheias recordes em outras seriam resultado da emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, consequência do aquecimento global, segundo o relatório científico do IPCC, painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, lançado no Japão em novembro de 2014. A ANA, a Agência Nacional das Águas, divulgou um relatório neste final de semana sobre a crise hídrica no Brasil. Quais são as regiões mais afetadas no nosso país, senhor Joaquim Gondim? A agência ela tem uma missão de implementar a elaboração de relatórios da conjuntura que são feitos a cada 4 anos. E, anualmente, ela faz os informes atualizando os dados. Esse último relatório, o que ele mostra? Esse ano, então, especificamente, dada a gravidade do problema da crise hídrica, ela fez um encarte especial para dar conhecimento à sociedade da atual situação e que ela também tenha informações sobre a mesma. Hoje, nós estamos na região Nordeste, por exemplo, desde 2012, com uma crise hídrica em função de uma seca que se instalou desde 2012. Se essa seca se continuar durante esse ano, será o 4º ano consecutivo de seca naquela região. No primeiro ano, toda aquela questão atingiu principalmente a população rural dispersa, mas a partir da implementação dessa seca, dessa continuidade, começam os grandes reservatórios também a serem depressionados e começam também a centros urbanos poderem enfrentar alguma dificuldade. Na região sudeste, nós temos as grandes cidades da região, as grandes regiões metropolitanas, com alguma dificuldade de abastecimento em função também da crise, mas uma coisa era importante, e volto ao bloco anterior, que a falta de chuva, ela é um dos fatores essenciais do problema. Outros fatores se somam a ele para atenuar ou agravar a crise hídrica. Por exemplo, senhor Joaquim? A questão da gestão da demanda e a garantia da oferta. Então, quando se fala numa situação de crise, nós temos que pensar que há um processo deflagrador, mas também outros fatores contribuem para o processo, principalmente nessa questão da gestão da demanda e na garantia da oferta. Eu dou um exemplo claro. A cidade de Fortaleza, nos anos 90, 80, ela passava por graves problemas de falta de água. Através de alguns ajustes em termos de implementação de planos, a cidade de Fortaleza, no 4º ano consecutivo de seca, está com garantia de abastecimento. Então, é importante entender também isso, que nós temos que pensar a crise, tá certo? Mas a crise, ela pode ser atenuada ou agravada em função de outros fatores que não somente a chuva. Mas eu queria falar da chuva com o professor Carlos Nobre. A relação do desmatamento da Amazônia com a seca no semiárido, com a seca histórica aqui na região sudeste. Eu vou usar um dado da ONG Amazon, que foi divulgado ontem, que monitora o desmatamento na Amazônia há cerca de 20 anos. Ela diz o seguinte, que o desmatamento da Amazônia, em menos de um ano,
aumentou 200%. Uma área maior que a cidade de São Paulo. Esse dado foi divulgado ontem. Qual vai ser o impacto desse desmatamento se continuar desse jeito? Olha, o que a ciência já conseguiu determinar com bastante certeza, ainda que a ciência sempre tenha algum grau de incerteza, mas o que nós determinamos é que, desmatando a Amazônia, o impacto maior é na Amazônia. Pode haver uma diminuição das chuvas na Amazônia, pode ter um impacto muito grande na manutenção da floresta tropical. Desmatando a Amazônia, o impacto fora da Amazônia, nós não sabemos ainda em detalhes. Nós temos algumas ideias, mas não é uma coisa muito simples cientificamente estabelecer uma relação da floresta na Amazônia com as chuvas em lugares muito distantes da Amazônia, como, por exemplo, o Sudeste ou o Nordeste. Realmente nós não podemos estabelecer essa relação com clareza. O desmatamento da Amazônia, ele diminuiu muito de 2005 para cá. O Brasil conseguiu reduzir em 80% a taxa de desmatamento, que era absurdamente alta. Nos últimos meses, tanto o sistema de detecção do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, como também desta ONG Amazon, tem mostrado uma tendência de aumento. É cedo ainda para concluir o tamanho desse aumento e se ele vai realmente acontecer, mas esses instrumentos indicam que todos têm que estar preocupados com o possível desmatamento da Amazônia. Então, nós temos que preservar a floresta tropical pelo valor intrínseco da floresta, pela riqueza biológica, pelo impacto que pode gerar na própria Amazônia. Tá certo. Secretário Benedito Braga, como é que a gente resolve a questão da distribuição dos recursos hídricos num país como o Brasil? Olha, o país ele tem uma diversidade hidrológica muito importante, como no início do programa foi dito, né? Então, nós não podemos resolver os problemas de recursos hídricos do Brasil de uma forma uniforme. Quer dizer, não dá para querer utilizar os mesmos mecanismos aqui do Sudeste, na Amazônia ou no Nordeste. Nós temos que fazer soluções apropriadas para a região específica. Apesar de nós termos uma lei nacional, né, falar, por exemplo, em comitê de bacia na região amazônica é uma coisa que funciona muito bem aqui na região Sudeste, mas que na região Nordeste são os usuários de água em torno de um açude, que é o melhor modelo para fazer a gestão da água. Então, eu acho que nós avançamos muito em ter uma legislação nacional, mas a gestão ela tem que considerar as especificidades regionais. É assim que nós vamos caminhar de uma forma melhor no Brasil. Secretário, eu queria saber o seguinte, para aumentar a oferta de água, não adianta só fazer reservatório ou tentar melhorar a captação, precisa melhorar a qualidade da água que a gente já tem aí. Existe uma proposta de ambientalistas de reflorestar, recompor as margens, recompor a mata ciliar dos reservatórios, dos mananciais, como por exemplo do Sistema Cantareira aqui em São Paulo. A senhora concorda com isso? Quais são as ações que estão sendo levadas em relação a isso? Quer dizer, a reflorestar a região para manter a produção de água. Bom, eu concordo totalmente. Inclusive, nós demos início na sexta-feira a esse projeto no estado de São Paulo. Foi o primeiro plantio realizado no município de Piracaia. Tá? E essa questão da recomposição da mata ciliar, na verdade, ela vai muito além. Ela permite o que a gente chama de restauração ambiental, no sentido de que não é necessariamente para tudo um plantio, mas em algumas áreas, isolando essas áreas, elas já vão se recompondo e o benefício ambiental é muito amplo. Eu gostaria de ressaltar que esse programa, ele é um programa que pensa a longo prazo. Ou seja, os benefícios que nós teremos para o Estado, eles poderão ser sentidos a longo prazo e não simplesmente a curto prazo. O programa prevê o plantio na sua fase inicial em torno de 6 milhões de mudas. Em que região?
essa área prioritária do Alto Tietê, da Bacia do Cantareira, do PCJ, mas ele não é somente para essas regiões prioritárias, ele vai ser um programa de governo para o estado todo. É fundamental que haja essa recomposição justamente porque permite uma proteção maior dos cursos d'água, evita que ocorra o assoreamento desses cursos d'água, que a poluição, que muitas vezes se dá em função também de uma ocupação indevida, chegue ao curso d'água ou haja uma erosão maior e, portanto, isso prejudique também o curso d'água. Então, é um programa de qualidade e quantidade de água. Falando em qualidade, secretário Arnaldo Jardim, os agricultores estão plantando em suas regiões, em suas propriedades, estão mantendo a mata ciliar, estão preservando as reservas legais? Olha, nós temos indicadores aqui em São Paulo que são muito animadores, viu, Márcia? É um empenho grande que tem tido, por exemplo, há um protocolo agroambiental que a Secretaria do Meio Ambiente cuida, nós da Agricultura acompanhamos, sob a batuta do governador Alckmin, que vai sobre o setor sucroenergético, o setor sucroalcooleiro. Isso tem tido um resultado extraordinário, nós eliminamos a queima, você sabe, aqui no estado de São Paulo, da cana-de-açúcar, encerramos a safra agora com 85%, e aqui em São Paulo, há 4 anos, nós temos um avanço da recomposição da mata nativa, aumentando o percentual de mata nativa no estado de São Paulo. Se deve a vários fatores, mas é um desses. E há um processo que está em andamento, que está nos deixando muito animados, que é a questão pós-novo Código Florestal. Aqui no estado de São Paulo tem uma nova legislação que é o PRA, Programa de Regularização Ambiental. Também numa ação que integra o governo como um todo, nós estamos fazendo esforços, os agricultores vão preencher o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, prazo até dia 6 de maio, e paralelo a esse esforço do governo, do plantio da mata ciliar, vai ter uma responsabilidade dos agricultores de recompor mata ciliar e APPs. Isso nós estamos pensando São áreas no de estado proteção de São Paulo. permanentes. Os né? nossos cálculos, né, Patrícia, iniciais, tá certo, são de algo que pode no estado de São Paulo chegar a 1.200.000, 300.000 hectares. Então, uma coisa muito significativa. Nós estamos, inclusive, pensando formas criativas de pegar os recursos da compensação ambiental para ajudar o agricultor a fazer isso e depois ele assume a responsabilidade de manter, mas vai ser de um impacto muito significativo. Secretário João Carlos Meirelles, qual é a política melhor ali para a gente incentivar que as pessoas conservem as suas áreas? Punir ou você estimular? Estimular, sempre. Aliás, com compensação, pagamento por serviços ambientais, por pagamento exemplo? por serviços ambientais e mais do que isso, um programa que a gente precisa lembrar, que agora começou um novo programa de plantio de matas ciliares, mas foi no governo anterior do governador Geraldo Alckmin, em 2000 e 2001 e 2002, que começou um grande programa com financiamento do Banco Mundial para que os agricultores trabalhassem na sua área de intervenção, na área de proteção dos mananciais, mas também das estradas rurais, da recomposição disso, porque às vezes a gente esquece. E a estrada rural mal conservada é o pior agente deletério dos rios. Se todo mundo lembrar no interior, lembra-se de que uma estrada rural começa em cima na superfície do terreno. Depois de 2 ou 3 anos, vem a patrolinha da prefeitura e ela vai entrando numa calha. E nós temos aqui no estado de São Paulo algumas estradas rurais que estão a 5, 7 metros de profundidade. Aonde foi esta terra? Não foi para lugar nenhum. Ela foi para o córrego que está lá embaixo, assoreando. Então, este programa de microbacias, que foi o governador Geraldo Alckmin que começou há 20 anos atrás, praticamente, desde o governo Mário Covas, é que está fazendo com que se pense nisso. Então, este tema que o secretário Arnaldo Jardim mencionava, nós precisamos estimular isto como um patrimônio do proprietário daquela terra. Então, a mata ciliar não é um impedimento, é alguma coisa que evita erosão, a estrada rural faz parte desse processo e este conjunto destas águas vão ser compostas numa visão estratégica, que não é só a água de beber, é a água de gerar energia elétrica também. Falando na qualidade da água, eu queria que o senhor comentasse essa questão do novo Código Florestal, que acabou flexibilizando e reduzindo as áreas de mata ciliar, porque antigamente era pela maior largura do rio, agora pelo valor médio do leito do rio. Isso quer dizer que pode haver mais desmatamento. E qual seria o impacto desse? Esse novo código aprovado aí é um retrocesso, na sua opinião, Paulo Magalhães? Eu acho que
a conservação da bacia hidrográfica é algo fundamental, mas eu creio que isso, vamos lá, sob o ponto de vista hídrico, ela é no ajuste fino. A importância, porque ela tem benefícios em todas as áreas do conhecimento, em toda a vida, na área botânica, na área biológica, enfim, no lazer, sobre todos os aspectos, conservar bem a bacia hidrográfica é muito bom. E conservar significa o quê? Não ocupar irregularmente, manter a floresta em pé? Manter a floresta, fazer com que ela fique mais resiliente, é o termo da moda, fazer com que ela fique mais forte, de tal maneira que ela consiga vencer os períodos críticos, seja de cheia, seja de seca, com mais envergadura, mais robustez. E, portanto, ela não sofra tanto quando as intempéries vierem. Mas eu diria que isso é ajuste fino. Eu gostaria de trazer ao raciocínio uma coisa interessante que é a entrada do programa, que mostra o Brasil diversificado, alguns lugares sobrando, outros lugares faltando. Isso a gente pode olhar isso com os olhos com orgulho. Repara, o Brasil é um dos poucos países que, mesmo no lugar mais crítico, no semiárido brasileiro, cuja chuva é similar à da França, tem outras características que o põem em situação mais precária, mas faz com que o Brasil possa, por ser um país muito grande, onde tem climas distintos ao mesmo tempo, pegar, por exemplo, as águas do rio São Francisco, que nasce no centro-oeste cheio de águas e percorre o semiárido de forma não intermitente. Então, nós podemos pegar as águas do São Francisco e colocar essa água à disposição do semiárido brasileiro. O senhor está defendendo a transposição do São Francisco? Não, eu só estou querendo mostrar que, repara, o que para muitos países é impossível, porque um país no norte da África, que ele é seco e ele só pode pegar água do país vizinho, que não dará. Aqui nós não temos essa dificuldade. Você está falando de transposição ou compartilhamento de água? É tudo. Eu estou querendo olhar que o Brasil ele tem não só uma riqueza, uma abundância de água como um todo, como ele tem, por ser diversificado, ele tem uma robustez a mais. A robustez dele pode pegar coisas do braço direito e botar no braço esquerdo. O corpo fica sempre mais sadio porque ele sempre tem algum ponto que ele fica menos vulnerável. Por exemplo, energia elétrica. Se falta produção de energia elétrica numa determinada região do Brasil, ele a produz em outra e coloca no sistema interligado. Não há interligação da água. Mas eu quero mostrar que, tanto no semiárido brasileiro como na região sudeste, em São Paulo, temos rios que são da nação, que passam pela região e que podem contribuir. O que torna o Brasil menos vulnerável ainda, apesar de toda a sua robustez. Senhor Joaquim Gondi, quer complementar rapidamente? Eu acho que é importante trazer um outro tema. Quer dizer, o Brasil, como bem falado, como país continental, ele, ao mesmo tempo, ele passa por momentos climáticos diferenciados no território. Exemplo, nesse atual momento, nós estamos com cheia na região amazônica, tá certo? O estado do Acre enfrentou as maiores cheias da sua história esse ano. O Rio Madeira, o ano passado, também enfrentou. Mas então, o que eu quero colocar para isso? Existem várias maneiras de se integrar, tá certo? Um país em termos de recursos hídricos. Uma maneira de se integrar é através de fios. Hoje, você não sabe a energia que está sendo produzida nesse estúdio, de onde ela veio. Se ela veio de Itaipu ou se veio até de Tucuruí. Por quê? Porque a integração que foi feita garante essa sinergia no sistema que aumenta a nossa disponibilidade em cerca de 20%. É mais ou menos isso que nós ganhamos integrando. Da mesma maneira que a gente integra esse sistema elétrico, nós também podemos integrar os sistemas hídricos para que, em momentos de crise, uma região possa suprir outra. É nesse sentido que a agência está fazendo um amplo acordo com os governos de Minas, com o governo de São Paulo, com o governo do Rio de Janeiro, no sentido de propor uma gestão compartilhada do recurso dentro da visão de integração para termos uma maior disponibilidade para todos. Tá certo. Está chegando pergunta de telespectador, eu queria fazer para o secretário Benedito Braga. O Odimar Falango, ele pergunta o seguinte: seria possível canalizar a água da chuva que cai sobre a cidade de São Paulo para os reservatórios de abastecimento? Olha, na verdade, o que a gente pode fazer com a água da chuva é armazenar em casa, né? Fazer uma cisterna. Quando chove, você
armazena nesse tanque e aí depois você usa essa água para fins não potáveis, né, para regar o jardim, para lavar a calçada, para lavar a casa e assim por diante. Essa é uma utilização muito boa da água da chuva, porque a outra enxurrada ela vai para os rios e vai para os reservatórios naturalmente, sem dúvida nenhuma. Só lembrando que quando você armazena água em casa, tem que ter o cuidado de cobrir o reservatório por causa do mosquito da dengue, não é, secretário? Sem dúvida nenhuma. Isso, é claro, não é da minha pasta, é da pasta da saúde, mas eu tenho essa preocupação também. Secretária sem dúvida Patrícia, nenhuma. quer complementar? Eu gostaria de fazer um comentário que o governo do estado lançou recentemente um programa de fomento do uso racional das águas. Um apoio financeiro para os municípios que possam trabalhar no sentido de ter cisternas e formas de captação de água. Então, me parece algo bastante interessante e que utilizará fundos do FECOP, que é, na verdade, um fundo de gestão de poluição. Então, de fato, utilizar isso para a água é bastante importante. O foco dos projetos que serão aprovados nos próximos meses será totalmente voltado para a questão da formação de novas cisternas e formas de captação de água. Está vendo muito interessante, né, um Márcia? movimento... Porque numa hora como essa, o debate começa a fazer, os fatos concretos começam a surgir, né? As experiências vividas. Por exemplo, isso que o Joaquim abordou, nós estávamos cochichando aqui com o secretário Benedito Braga, essa colocação da nossa Patrícia, porque um dos desafios maiores que se teve quando teve a crise aqui em São Paulo foi exatamente buscar integrar os sistemas de reservação, né? Obras, inclusive, estruturantes, de muitos recursos foram necessárias, só agora tinham o sentido de ser feito. Quando o senhor fala em integrar os sistemas, é de fazer reservação. interligação entre os sistemas. Exatamente isso, né? Que vai falar muito melhor do que eu, o secretário Benedito Braga. Mas foram obras que vão permitir essa flexibilidade de ter, como o Joaquim disse, num determinado instante você tem uma abundância maior lá na bacia do Paraíba. E você pode fazer com que o PCJ usufrua disso, tá certo? Ou vice-versa, você integrar os sistemas hídricos que estavam, muitas vezes, as bacias não tendo essa disponibilidade. Então, para que as pessoas entendam, o que quer dizer PCJ? Não é partido político, não é? PCJ é... É verdade, a gente tem um pouco... Piracicaba, dura, Capivari e Jundiaí. São os rios, para se ter uma ideia geográfica, você pega aí na direção de Piracicaba, vem até Campinas, tá certo? E chega aqui em Jundiaí. Então, ali, até chegar na beirada do Cantareira ali. Então, ali é uma bacia hidrográfica e as duas bacias que aqui em São Paulo nós tivemos uma situação mais delicada de escassez de chuva, reservação, foi exatamente o PCJ, o sistema Cantareira, Alto Tietê. Então, ali que a situação ficou mais complicada, daí essa integração ser mais necessária. Uma outra coisa, posso fazer uma provocação também aqui? Que eu acho que é necessário para a disciplina, porque nós estamos falando de mudar referências, né? Eu acho que as tarifas de água têm que ser mais realistas também. Que significa muitas vezes tarifas, cobrança pelo uso da água, tá certo? Nós temos muitos municípios, no Brasil como um todo, no estado de São Paulo também, que têm serviços municipais e que praticamente cobram nada pela água. Então, você está falando do consumidor doméstico, que não cobra nada? Não, para o serviço também, para a área de indústria que se tem, para todos aqueles que usam a água, que é a água reservada, tratada que se tem. Nós estamos vivendo um momento, essa crise vai gerar mudanças de comportamento. Todos nós temos essa percepção, e acho que a sociedade tem como um todo, né, de que nós temos que ter novas formas de gestão, foi dito aqui, obras estruturantes que integrem, que não se pensava isso no período anterior, mas nós temos que ter reflorestamento, recomposição, recuperação das nascentes. Muitas delas estavam assoreadas, esse é um trabalho que nós temos feito de uma forma integrada também, recuperar as nascentes d'água. No caso da agricultura, nós estamos fazendo uma revisão profunda dos sistemas de integração. Nós vamos falar de agricultura já. Que criam essas novas referências. Gente, a conversa está boa, mas vamos lá, vamos fazer um intervalo, já a gente volta. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos logo mais com o debate Dia Mundial da Água, uma reflexão para o futuro. Ao vivo, direto do estúdio da TV Cultura de São Paulo. Até já.